Oi, pessoal! Hoje vou mostrar para vocês exemplos de resumo expandido, como escrever esse tipo de trabalho que é muito comum como trabalhos de disciplinas na graduação e em eventos científicos como congressos, jornadas, simpósios e etc. O resumo expandido, como o próprio nome diz, é um tipo de resumo maior do que o resumo simples, né? A principal diferença entre eles é a estrutura. Então, esse aqui é um resumo expandido, né? Veja que ele começou aqui com um resumo, depois ele vem aqui com uma introdução. Na sequência, você vem com o método, resultados e discussão, as considerações finais e depois a lista de referências. Quando você vai comparar esse resumo expandido com o resumo simples, então você já vê uma diferença muito grande. Por quê? Porque o resumo simples, ele geralmente só tem uma página. Então, esse resumo aqui, ele tem um limite de palavras. Aqui é o resumo simples, olha, veja como é diferente. Então, o resumo simples, ele tem um limite de palavras. Esse daqui, desse exemplo que eu trouxe para vocês, ele tem 238 palavras, né? Eu trouxe só para vocês compararem a diferença entre os dois. E geralmente esse resumo simples, ele fica na faixa de até 250 palavras. O resumo expandido, então, ele é diferente. Porque no resumo expandido, geralmente, você tem trabalhos de 4 páginas, de até 5 páginas. Então, muitas instituições, elas trabalham com 4 páginas ou 5 páginas, né? E aí a gente vai pegar esse primeiro aqui, que ele está com 4 páginas, para a gente analisar. Para estruturar bem o seu resumo, você precisa pegar as regras da sua instituição ou do evento que você vai submeter. Por quê? Porque isso pode variar. Veja que nesse exemplo aqui, eles começaram com um resumo. No entanto, eu já vi vários eventos, né, e várias instituições que não começam com resumo. Ele já começa direto com a introdução. Né? Então, alguns eventos, por exemplo, também pode acontecer deles definirem um limite de palavras do seu resumo expandido e não a quantidade de páginas. Nesse evento aqui, eles limitaram pela quantidade de páginas, só poderia ser resumo de até 4 páginas. Mas alguns eventos e algumas instituições podem limitar o resumo expandido pela quantidade de palavras. E aí, como era que você poderia contar a quantidade de palavras que o seu trabalho tem? Então, trouxe aqui só um textozinho aleatório para vocês terem ideia. Vocês vão digitando nessas sessões que a gente vai ver aqui durante o vídeo. E aí, quando vocês forem digitando, vocês já vão ali policiando, né? Se policiando no que diz respeito à quantidade de palavras. Então, aí, como é que você faz? Você está com o texto digitado, você vem aqui em revisão, aqui no Word, olha aqui em cima, e vai aqui em contar palavras. Aparece essa caixa aqui com a informação que você precisa. Então, tem aqui, olha, palavras 235. Então, até o momento, eu estou com 235 palavras. E aí, você vai controlando isso daí, né? Caso o seu resumo expandido ao seu evento, o evento que você vai participar, ele limite o tamanho do seu resumo expandido pela quantidade de palavras. Se for pela quantidade de páginas, aí é tranquilo, porque aí você vai digitando, né? E você vai olhando então, aqui no nosso primeiro exemplo, vamos analisar o passo a passo, né? Então, você vai iniciar o seu resumo expandido pelo título, né? Procure definir títulos que não sejam longos, né? Geralmente os eventos, eles até limitam isso, né? Alguns eventos, eles limitam a quantidade de palavras do título, eles pedem que o título, ele não ultrapasse 15 palavras. Tem alguns eventos também, como eu já vi, que eles pedem que esse título, ele tenha no máximo 2 linhas, né? Então, aqui, se a gente for olhar, a gente tem, no caso, 3, mas porque o título está centralizado. Então, talvez, se ele tivesse todo alinhado aqui, à direita e à esquerda, ele tivesse só 2 linhas, né? Então, tem alguns eventos que limitam essa quantidade de palavras no título. Então, não é bom você fazer um título muito grande, tá certo? Na sequência, você vai colocar o nome dos autores, né? Então, eu tenho aqui a sequência de todos os autores com as instituições desses autores. Você coloca a instituição que você está vinculado. Então, no resumo, o que é que você deve colocar? Esse evento aqui, então, ele pedia um resumozinho simples antes, né? Um resumozinho pequeno. Esse evento aqui, ele pedia um resumo de até 150 palavras, né? No máximo 150 palavras. E aí, o que é que você tem que colocar caso o seu evento peça esse resumo aqui antes? O objetivo do trabalho, né? Então, esse daqui você não tem como não colocar, então você precisa começar aqui com o objetivo, porque como ele é curtinho, não dá para você fazer aquela contextualização antes. Então, comece com o objetivo. Então, os autores começaram o objetivo desse estudo, desse resumo expandido,
consiste em apresentar, aí vai e escreve, né? Depois você vem e coloca o método. Então, como foi que vocês fizeram esse trabalho? Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva, elaborada sob a ótica de uma pesquisação. Os resultados desses estudos evidenciaram que, quando você terminar de dizer o método, como foi que você fez o trabalho, você já vem com os resultados. Então, olhe que o resumo, ele é muito curto. Quando os eventos solicitam, então ele é muito restrito, tá? Então, você vai colocar o objetivo do trabalho, o método e os principais resultados que vocês encontraram. Seguindo, você vai entrar na introdução, né? Nesse primeiro exemplo, os autores escreveram aqui de introdução, se a gente for olhar, eles escreveram 6 parágrafos, certo? Então, você já vai tendo uma noção mais ou menos aí do tamanho, né, do trabalho que você vai fazer, caso o seu resumo seja com 4 páginas. O outro que eu trouxe, o segundo exemplo que eu vou mostrar, ele é um resumo que já tem 5 páginas, né? Então, você já vai dando uma olhada aí, mais ou menos como é que você vai distribuir o seu texto. Então, no primeiro parágrafo, eles tratam da questão da produção, né, e comercialização de alimentos. Depois, eles já entram na questão dos agricultores e das cooperativas, que é exatamente o foco do trabalho deles, certo? Então, veja que ele sai de uma parte mais geral aqui e vai delimitando o tema, né? Traga citações no seu texto. Então, veja que aqui eles colocaram, olha, uma citação, né? Aqui na frente, eles colocaram mais uma citação. Isso é muito importante que você traga, porque vai dando uma credibilidade ao seu texto, né? Você ir colocando essas citações. Eu vou deixar sinalizado aqui em cima um vídeo onde eu mostro só exemplos de como escrever introdução, porque aí vocês podem ter uma base, né? E aí vocês podem olhar essa questão de começar o mais geral e ir realmente delimitando esse tema. Aqui no final eles trazem o objetivo, né? Que precisa aparecer na introdução. Então o objetivo eles colocam sendo assim. O objetivo desse trabalho consiste em apresentar as estratégias de marketing que passaram a ser desenvolvidas. Então, não deixe de colocar o objetivo aqui na sua introdução. Após essa sessão da introdução, vem um método, né? Então, método, alguns eventos, eles trazem esse nome aqui como metodologia. Vai depender muito da formatação que está aí, que você vai pegar, né? Para você ver exatamente quais são as regras desse evento ou dessa instituição que você está apresentando aí o seu resumo expandido. Isso aí, inclusive, tem que ser o primeiro passo, né? O primeiro passo realmente você pegar as normas dessa instituição, tá certo? Para poder adaptar. Então, alguns eventos, né, trazem o nome dessa seção aqui de metodologia. Então, vejam que não tem a seção do referencial teórico. Eu saí aqui da introdução, ele sai da introdução e já entram aqui na metodologia. Você pode explicar a metodologia com mais ou menos uns 3 parágrafos, né? Qual foi o procedimento metodológico adotado na pesquisa. Então, os autores escreveram, colocaram aqui que era um estudo descritivo, colocaram que era uma pesquisação, certo? Falaram sobre a coleta de dados, né? Colocaram que os dados foram coletados entre abril e agosto, colocou aqui o ano. Eles colocaram como a forma como eles coletaram, que foi por meio de reuniões remotas e por meio de relatórios. Então, você precisa explicar isso. Como foi que você pegou aqueles dados para você poder analisar aqui na sessão seguinte, que é exatamente a sessão dos resultados. Então, a próxima sessão, ela geralmente é denominada de resultados e discussões, né? Você pode colocar aqui nessa sessão, você pode colocar quadro, gráfico, certo? Veja aqui que os autores, eles trouxeram um quadro, mas alguns eventos, eles limitam em, no máximo, 2 ilustrações aqui nessa sessão, né? Exatamente pela questão do espaço curto que o trabalho tem. Traga aqui o que você encontrou na sua pesquisa, seus principais achados. A pesquisa foi feita, então os principais resultados eles vão aparecer aqui em resultados e discussões. Veja que aqui eles colocam as atividades de assessoramento realizadas pela incubadora social online, né? E aí eles colocaram qual foi a incubadora social que eles pesquisaram, ter organizado um cronograma semanal de divulgação nas redes sociais dos produtos oferecidos no ponto de comercialização e na feira virtual. E aí eles colocam, inclusive, aqui as imagens, né, que eles usam para divulgar aí esses produtos, né, dessa cooperativa, certo? Então, o que você tiver de resultado importante, seja importante para o trabalho, você vai colocar aqui. Logo após, você vai trazer as considerações finais, né, ou então conclusão. Então, alguns eventos ou instituições vão tratar
o nome desse tópico aqui de conclusão ou considerações finais, né, o que representa a mesma coisa. Os autores aqui, eles destacaram o quê? Né? Eles colocaram que a realização desse estudo demonstrou a importância das ações realizadas pela incubadora social para a cooperativa, certo? Eles destacam aqui que a realização do diagnóstico organizacional identificou as principais fraquezas enfrentadas pela cooperativa, né? E aí como foi que eles agiram com relação a isso? Ou seja, aqui nas considerações finais, eles estão trazendo os principais resultados que realmente eles encontraram, a conclusão do que eles viram ali da pesquisa que eles fizeram, né? E aí eles colocam aqui no final: espera-se com este assessoramento aumentar a visibilidade da cooperativa na região. Além disso, almeja-se contribuir com o aumento do número das vendas, quer dizer, então essa assessoria que essa incubadora deu, né? Qual é a implicação disso para a cooperativa? Então você já vai e escreve também as implicações desse resultado, né? O que é que isso pode ocasionar? Né, aqui você vem e coloca essas observações aqui nas considerações finais. Em seguida, vem a lista de referências, né, do seu trabalho, tudo que foi citado dentro do seu resumo expandido vai aparecer aqui na sua lista de referências. Essa lista de referência você vai fazer de acordo com a norma solicitada, que pode ser, no geral, pode ser a ABNT, ou a norma APA ou a norma Vancouver, né? O evento ou a instituição vai ter uma norma técnica e aí você vai precisar seguir exatamente o padrão dessa norma. Cada norma vai ter a sua particularidade. Aqui no canal tem playlist dessas 3 normas que eu falei para vocês. Então vocês podem olhar lá, caso vocês precisem, vocês podem olhar lá como organizar as referências, né, de acordo com cada uma dessas normas. Vamos agora para o exemplo 2, né, dar uma olhadinha que a gente já vai perceber alguma diferença desse modelo do exemplo 1. Aqui no exemplo 2, vocês vão ver que este é de um evento que já aceita 5 páginas. Olha, já estou vendo aqui que é um resumo expandido de 5 páginas. Então, em alguma seção aqui, vocês vão perceber que os autores tiveram muito mais espaço para escrever o trabalho, né? E outra coisa, observem que ele não tem aquele resumo simples que tinha antes a introdução. Então, eles têm aqui o título, o nome dos autores, olha, eles já começam aqui da introdução, né? Na introdução, o que é que eles fazem? Faz aquela contextualização, destacar aqui o problema de pesquisa. Esse trabalho aqui é com estudantes indígenas, né, no que diz respeito ao ensino remoto, e aí eles trazem o problema de pesquisa aqui. Uma coisa diferente também que vocês vão perceber é que nesse formato desse evento, eles pediram que os objetivos fossem separados da introdução, então a seção 2, né? Perceba que o modelo de um resumo expandido, ele não é um modelo rígido, certo? Cada evento, cada disciplina pode definir aqui o modelo que ela quer que você faça, né? Que eles querem que você faça. Então, você vai precisar pegar sempre essas normas, né, de onde você vai submeter. E aí, o objetivo está aqui, então, identificar os fatores que influenciaram na adaptação do ensino remoto entre universitários indígenas. Na sequência, eles vêm aqui com 3, né? Então, a seção 3 já é o método. Perceba que aqui eles tiveram muito mais espaço, olha, para explicar o método. O que foi que eles colocaram aqui? Colocaram que a pesquisa foi realizada por meio de survey, né? Um tratamento quantitativo. Então, quando eles falam survey com tratamento quantitativo, eu já sei que eles fizeram com várias pessoas, certo? A população desse estudo foi formada por estudantes indígenas. Veja que eles tiveram 102 respondentes, né? Então, eles utilizaram aqui estatística para fazer análise dos dados. Eles coletaram por meio de um questionário eletrônico, então escreva essas informações. Se você tiver um espaço desse, de 5 páginas que tem aqui nesse resumo, então dá para você detalhar bem aí como foi tanto a questão da coleta, como foi feita também a questão da análise dos dados. Então, eles colocaram que esse questionário eletrônico foi distribuído principalmente por e-mail, nas redes sociais, no WhatsApp. O questionário foi organizado em 2 sessões, e aí eles mostram como esse questionário estava organizado, as perguntas, né, que tipo de pergunta tinha nesse questionário. E aí, por último, eles vêm aqui no método falando sobre o tratamento dos dados, dizendo que foi utilizada a estatística descritiva,
né? E também foi feita aqui a análise fatorial exploratória, certo? Então, se você tiver esse espaço, né, de 5 páginas, dá para explicar bem aqui a questão do método. Na sequência, eles trazem os resultados de discussão, então aqui eles vêm com toda a questão da estatística que eles fizeram, né? Então, eles trazem aqui uma tabela, certo? É o espaço que dá aqui trazer uma tabela, né? Não dá para trazer mais do que isso, em função da quantidade de texto que eles trouxeram. Aqui nas considerações finais, eles trazem um resumo do resultado principal do trabalho, né? Que eles observaram uma boa adaptação ao ensino remoto, né? Eles fizeram o trabalho especificamente com alunos indígenas, e aí eles perceberam que teve uma boa adaptação ao ensino remoto. E aí, por último, aqui eles trazem um elemento bem importante nas suas considerações finais, que é a limitação desse estudo. Então, é muito importante vocês destacarem aí, se vocês tiverem um espaço, de destacar qual foi a limitação desse estudo, né? Eles colocaram que a limitação foi não alcançar estudantes que abandonaram as aulas ou que decidiram pela descontinuidade nos estudos, e as limitações quanto à técnica de amostragem, que restringe os resultados aos participantes dessa pesquisa. Então, destaca ali a limitação no final. Depois vem a lista de referências, né? E aí, aqui conclui realmente o modelo do resumo expandido para esse evento. Antes de começar a escrever cada sessão dessa, organize suas ideias, ou seja, pense antecipadamente o que é que você vai escrever em cada parte, e só depois você vai realmente para a digitação. Então, na introdução, é importante você fazer um esboço do que é que você quer falar na introdução, do que é que você quer falar no método, e só depois você vir para realmente digitar aqui o trabalho no Word, né? O grande desafio desse tipo de trabalho é você conseguir encaixar a sua pesquisa dentro do limite de palavras ou páginas que o evento ou a instituição vai fornecer, porque a gente está vendo que é um trabalho aqui pequeno, né? Mas vocês viram aqui mais ou menos o tamanho de cada sessão que esses autores fizeram, tanto para esse trabalho de 5 páginas, como para esse trabalho aqui de 4 páginas, e aí você vai fazendo uma adaptação para o seu texto. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e a gente se encontra na próxima semana.